Bem, senhor presidente, senador Antônio Carlos Valadares, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui presente, cumprimentar também o senador Inácio Arruda, é um militante do tema da água, temos uma relação muito próxima com o seu mandato, e também com o senador Cássio Cunha Lima, que precisou se ausentar, mas que vai retornar, e mencionar aqui o nosso entendimento de que essa audiência é extremamente importante e necessária e pode produzir efeitos, inclusive, para o próximo período. Eu trouxe uma apresentação, que até não é muito usual, mas eu vou fazê-la. Mas, antes de entrar nessa apresentação, eu penso que algumas considerações iniciais são relevantes. A primeira delas, e é evidente que nós estamos focando numa região importante do Nordeste brasileiro, mas a primeira é mencionar de que nós estamos, infelizmente, atravessando um evento extremo de níveis não constatados assim, com grande frequência. Essa seca é estimada como entre 30 e 50 anos como a pior seca que o semiárido brasileiro vem atravessando. Eu testemunho de que o próprio governador da Bahia menciona de que nos pluviômetros existentes naquele estado é o pior registro em 100 anos de precipitação. Então, nós estamos atravessando no semiárido, sem dúvida nenhuma, uma situação extremamente grave, né? E que tem reflexo sobre todo o seu território de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. A segunda questão que eu gostaria de mencionar, e que, em certa medida, é reflexo de parte do problema que nós vivemos, é de que, muito embora tenha havido, nas décadas de 1950 até 1970, um grande estímulo à construção de reservatórios no Brasil, essa política deixou de existir. E o Brasil hoje tem um nível de reservação de água muito pequeno, que só não é mais dramático em função da existência das grandes hidrelétricas brasileiras, que apresentam, de uma maneira geral, um resultado médio razoável para o Brasil. Porém, se nós retirarmos desse escopo os reservatórios, a água armazenada para a geração de energia elétrica, o Brasil tem, de uma maneira geral, o Brasil tem uma grande fragilidade, né, em termos de reservação hídrica, e essa política, evidentemente que com cuidado, nas áreas que têm ainda a condição de ser feita, eu não conheço a bacia que o deputado Quintans mencionou, e o fato dela estar esgotada, saturada, como o senhor mencionou, mas eu queria aqui fazer um registro de que nós temos nos esforçado, inclusive, para que o Brasil retome uma política consistente da construção de reservatórios nesse país, para usos múltiplos, priorizando todos os outros, seja o uso para agricultura, o uso para abastecimento, energia elétrica onde for possível, inclusive para navegação, ou seja, nós estamos defendendo a retomada de uma política de construção de grandes reservatórios nesse país. Não é à toa que os estados que apresentam um menor índice de reservação são os estados que estão mais frágeis diante da situação que está se apresentando. Então, o estado do Ceará, que tem uma política contínua ao longo de 20 anos, vem apresentando problemas. Não fosse essa política, talvez o estado do Ceará é o estado que mais dificuldades teria para superar esse processo, mas é o estado que vem conseguindo manter, mesmo com uma grande quantidade de municípios em estado de emergência, como já foram quase todos decretados, mas o estado do Ceará, em função das políticas adotadas ao longo dos, pelo menos, últimos 20 anos, é o estado que mais condições tem de fazer frente a esse processo de seca. Não é à toa que o estado da Paraíba, que tem grandes reservatórios, né, mas em uma quantidade que nós consideramos pequena ainda para atender adequadamente as demandas do seu estado, vem atravessando a situação que atravessa. O estado do Pernambuco tem problemas graves, né, e a Bahia, em função do seu território, é um estado também que tem um índice de reservação de água extremamente baixo. É que a Bahia, por contar com rios perenes no semiárido, é dos estados semiárido, aquele que ainda tem rios perenes, optou ao longo dos anos em fazer captação em superfície, o que está se mostrando também nesses eventos críticos, que é uma política de alto risco.
Então, eu quero fazer essa menção porque não será possível dotar o semiárido e todo o território nacional de condições mais seguras para o enfrentamento desses eventos críticos se não for a retomada de construção de reservatórios nesse país. Esses reservatórios, inclusive, têm uma necessidade de ser feitas até em outra região do território brasileiro, como o sul-sudeste, onde os efeitos são efeitos de inundação, e os reservatórios também as barragens poderiam cumprir e cumprem um papel de reduzir os impactos das inundações provocadas nessa região. Eu penso que com essas duas questões iniciais, primeiro, a gravidade que nós estamos atravessando, e segundo, a fragilidade que nós temos em termos de reservação no semiárido brasileiro, isso vai propiciar que a gente possa acompanhar com mais contorno, contextualizar a situação vivida pelo Estado da Paraíba, e particularmente pela região de Campina Grande. Eu gostaria de mencionar também de que todas essas questões que eu levantei, elas reforçam, em que pese a nossa insatisfação geral em relação ao ritmo das obras da transposição do São Francisco, mas hoje, cada vez mais, diferentemente do momento em que esse projeto foi lançado e até da resistência de alguma parcela da sociedade brasileira em relação a essa obra, hoje se mostra a importância estratégica que é a construção desses conjuntos de canais, seja o canal Eixo Leste, seja o Eixo Norte, e, inclusive, já se cogitem alternativas também de construção para atendimento de outras regiões do semiárido, de outras derivações do São Francisco, o que, obviamente, do nosso ponto de vista da disponibilidade hídrica, ela, a princípio, claro que cada projeto desse merece um grande estudo do ponto de vista hídrico, ambiental, social e até cultural, mas nós gostaríamos aqui de mencionar de que são obras que, do nosso ponto de vista, precisam ser executadas de tal maneira que, sem provocar um impacto significativo sobre o Rio São Francisco, mas que essas águas possam dar segurança hídrica para importantes regiões brasileiras. Então, o chamado Eixo Sul do São Francisco, que poderia atender o estado da Bahia, está sendo cogitado. O Eixo Oeste, que poderia atender também uma região importante na região do Piauí, também está sendo cogitado, e são obras que, do nosso ponto de vista, são bastante factíveis e talvez necessárias de serem realizadas num curto espaço de tempo. Com relação à questão da Paraíba, eu queria mencionar que nós temos acompanhado, e aí aceito humildemente também as críticas apresentadas de que isso tenha acontecido num período mais recente. Se o tempo me permitir, gostaria até de apresentar propostas em relação a essa questão, mas nós temos acompanhado, assim, com muita frequência, as questões relativas aos problemas enfrentados pelo Estado da Paraíba, numa estreita relação com o governador do Estado, com a ESA, com a empresa de saneamento, inclusive com os prefeitos e o poder local, sejam os deputados, sejam os senadores que são oriundos desse Estado. Nós temos tido uma relação muito estreita no sentido de buscar minimizar os impactos, seja em Boqueirão, seja em Coremas Mãe d'Água, dois outros importantes reservatórios, seja em Engenheiro Ávido, seja em São Gonçalo, uma pena, seja também agora como está sendo feito na região oeste. Excelência, ainda pode usar mais 5 minutos. Também, seja 5 na minutos região... e 51. Na região oeste do Estado, no Condado e Santa Inês. Então, nós temos feito um acompanhamento muito próximo dessa situação. Em função dos 5 minutos, eu vou passar rapidamente pela apresentação, colocando os elementos centrais e apresentando algumas questões que mostram que, mesmo com toda essa gravidade, a situação ela é uma situação que nos permitiria conviver com os usos hoje lá estipulados, nas quantidades estipuladas, por mais 2 anos. Então, nós temos com 2 anos de período de seca e nós teríamos até, como vamos mostrar aqui na transparência, mas o tempo é um tempo curto, nós temos condições de atravessar caso não haja, ou seja, caso a seca persista e não haja nenhum período satisfatório de chuvas, nós teríamos condições de atravessar mais 2 invernos, ainda mantendo
os abastecimentos hoje existentes no Boqueirão. Então, vamos lá rapidamente. Aqui é o monitoramento da situação dos reservatórios brasileiros no semiárido. Eu vou passar rapidamente. De uma maneira geral, os reservatórios do semiárido brasileiro têm um volume acumulado de 35,10%, e essa situação no estado da Paraíba ela é mais grave do que essa. Isso aqui é um conjunto médio. O estado da Paraíba tem uma reservação em torno de 30% do seu volume, quer dizer, a água hoje existente é cerca de 30% do seu volume, e se nós retirarmos desse 30% o reservatório de Boqueirão, que está próximo de 40% e tem um grande volume, a média da Paraíba baixaria drasticamente. Então, o Boqueirão, inclusive, pela sua condição atual e pelo seu volume, ele contribui positivamente na média do estado do Paraíba, fazendo com que essa média seja um pouco maior. Aqui é uma visão geral do Boqueirão e a situação aqui que o reservatório hoje apresenta. Ele, em outubro, tinha um volume de 164 milhões, isso aqui depende sempre de atualização mensal, mas em 25 de novembro, nós temos uma cooperação estreita com a ESA, nós estamos com um volume de 39,7% da sua capacidade. Aqui tem um conjunto de informações a respeito do Boqueirão, que eu vou passar rapidamente, porque outros com certeza o farão, que trata das outorgas que foram emitidas no açude. São duas outorgas, uma de 71 litros para abastecimento público na adutora do Cariri e outra de 1.230 litros, que é a outorga de Campina Grande e outros municípios. Houve um pedido de um sistema adutor complementar, mas ele de 50 litros por segundo, que ele ainda não está concluído. Então, em termos de abastecimento público, nós temos cerca de 1.300 metros cúbicos retirados para abastecimento público. Bom, aqui tem um conjunto de informações que passam por esse histórico que o deputado Quintans muito rapidamente mencionou, de uma série de ações articuladas envolvendo uma série de atores, a ANA, o DENOX, a ESA, a CAGEPA, o Ministério Público e os usuários da sociedade civil. Basicamente, esse conjunto de ações, eles buscaram, em primeiro lugar, determinar novamente a quantidade que nós pudéssemos ter segurança em relação ao volume existente nesse reservatório. Então, a ANA procedeu a uma batimetria nesse reservatório e os nossos dados, essa batimetria foi recém-concluída, todos tiveram acesso a essas informações, nós estamos trabalhando com os dados realmente existentes, porque às vezes se preocupa que nós trabalhássemos com um valor e que o volume de água existente no reservatório fosse distinto. Então, isso foi feito. E a segunda questão importante, a partir desse conjunto de reuniões, foi uma aliança que, no nosso ponto de vista, tem sido muito importante, inclusive para a manutenção das condições no reservatório, com os irrigantes naquela região. A maioria dos irrigantes são irrigantes sem outorga. Esse processo foi sendo construído ao longo de anos, sem nenhum tipo de fiscalização por parte do poder público, e esse é o segundo problema a ser levantado. Então, aqui mencionando que nós temos 1.301 litros por segundo concedidos, mas hoje está sendo retirado 1.600 litros, o que tem um excedente de outorga de 300 litros por segundo, mas que está sendo trabalhado junto com a CAGEPA e a ESA no sentido de reduzir e adequar essa água que é retirada para consumo humano para o valor efetivamente outorgado. O tempo encerrou, mas eu só queria mencionar aqui, se o senhor me permite, senhor presidente, eu vou passar muito rapidamente. Isso aqui são os dados da batimetria, mas eu penso que essa aqui é a informação principal em relação a esse reservatório, e depois, se o tempo permitir, eu vou retornar com informações que eu considero importantes. Nós estamos fazendo acompanhamento do deplecionamento do reservatório. O reservatório, as nossas ações têm sido no sentido de buscar prolongar a vida útil desses reservatórios e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos, mas garantir os usos para os reservatórios, porque senão nós teríamos uma política que é para máxima segurança, não retirar água nenhuma do reservatório, e o reservatório assim mesmo secaria por efeitos naturais daquela região, onde a evapotranspiração é maior do que a precipitação. E o que a gente pode acompanhar aí nesses gráficos que nós fomos simulando, é de que as medidas que vão sendo adotadas, é uma pena que o gráfico detalhado não esteja aqui presente, mas aqui
nós já vamos ver de que as medidas adotadas nessa região, elas já começam a apontar de que a projeção de vida útil desse reservatório passa a ser maior em função dessa aliança, seja com o abastecimento público, seja com os usos ali existentes, prolongando a vida do reservatório. Então, nós temos aqui duas marcas que são marcas críticas, uma marca que é um sinal de alerta, que é um volume de 100 milhões de metros cúbicos, o que seria ainda um volume importante, que ele estaria assim, chegando aqui por volta de julho de 2014, mantidas essas condições, sendo que é possível que, com esse deslocamento, essa data até se prolongue, né? E o segundo, que é o volume morto, aonde tecnicamente chama-se volume morto, mas ainda há uma condição de captação de água. Nós estaríamos falando aqui em 50 milhões de metros cúbicos no volume morto do reservatório, aonde a projeção é de que, mantidas essas condições, o volume morto só seria atingido em maio de 2015. Então, eu encerro dizendo que é uma situação extremamente grave, não resta dúvida, é extremamente importante a mobilização da sociedade, de todos os seus usuários, mas que há em torno desse reservatório uma situação de um acompanhamento muito próximo e que, do nosso ponto de vista, as medidas que estão sendo adotadas, seja em termos de abastecimento público, seja nessa aliança com os produtores rurais naquela região, e eu quero aqui registrar que a grande maioria deles são pequenos produtores com abaixo de 1 hectare de área irrigada naquela região, e tem uma série de condicionantes que foram acordadas e que vêm sendo cumpridas e que, inclusive, estão possibilitando que o reservatório tenha um comportamento muito mais favorável. Do nosso ponto de vista, é importante manter, seja para a segurança econômica, mas seja, inclusive, para a própria segurança do reservatório, porque é impossível pensar uma política que prescinda de uma aliança com os produtores rurais, de tal maneira que eles possam perceber que eles também estão sendo olhados pelo poder público, que eles façam a sua parte, estão fazendo a sua parte, de tal maneira que essas regras possam ser cumpridas. Eu encerro dizendo que, com eles, inclusive, essas regras estão sendo cumpridas rigorosamente. Nós estimávamos em 200 litros por segundo a sua retirada, isso já foi reduzido para 103 litros por segundo a retirada dos irrigantes, e há um acordo com eles, inclusive, de que, ao chegar o próximo período de inverno, se as chuvas não forem favoráveis a partir do mês de fevereiro de 2014, então nós suspendamos aí, sim, totalmente a irrigação daquela região. Então, agradeço, peço desculpas por ter ultrapassado um pouco o tempo, mas pelo volume de informações eu penso que são necessárias, e depois o debate, se for necessário, retomaremos com informações adicionais. Muito obrigado.